doença nos visita, por que muitas das vezes ficamos doentes, não sabemos porquê, conseguimos às vezes ter a cura, outras pessoas não, partem com aquela doença. O que o Espiritismo hoje vem trazer para nós, por que do emocional é de dentro para fora. A gente pode sim adquirir doenças, dependendo daquilo que a gente sente, dependendo daquilo que a gente pensa, e muitas vezes também trazemos essa carga, essa bagagem de outras reencarnações e ficamos com essa reencarnação aqui doentes. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Carla, gratidão pela sua companhia aqui hoje comigo. Então a gente começa a entender que estamos aqui na Terra e que precisamos evoluir o nosso espírito. Muitas das vezes nossa vida está toda boa, a gente está toda resolvida na nossa vida, a gente já tem o emprego que a gente queria, a gente já tem as realizações que a gente queria realizar e acontece a doença. A doença vem visitar muitas pessoas têm a cura, outras não. O que o Espiritismo quer dizer para nós sobre essas doenças? Se você está gostando do meu conteúdo, deixa o like para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso, para que outras pessoas possam chegar perto do Espiritismo. E também se inscreva no meu canal se você sentir que esse conteúdo é para você, que você se sente feliz em escutar esse conteúdo espírita, se inscreva no meu canal. É um grande prazer ter você aqui comigo hoje. Então, a gente começa a pensar que as doenças, elas vêm nos visitar quando a gente menos espera. Às vezes são reencarnações de outras vidas que a gente traz para essa existência agora. E a gente tem crianças que já nascem com aquela doença, porque já partiram em reencarnações passadas com aquela doença, não conseguiram se curar daquela doença, e elas voltam com uma bagagem para elas poder viver aquela doença, para elas poder pensar um pouquinho. Muitas das pessoas elas partem cedo com uma doença, porque ou às vezes é uma expiação aqui da Terra que elas têm que ter. Às vezes as pessoas estão com a vida toda boa, elas já têm a profissão que elas queriam, elas estão vivendo uma vida boa, elas estão desprendidas das coisas, mas o que elas estavam sentindo em vidas passadas? Qual é o sentimento que elas traziam dentro do coração delas? Qual é o sentimento que elas guardavam dentro delas para que elas começassem a ter aquelas doenças e às vezes partir cedo aqui da Terra? Então o Espiritismo entra muito nessa questão que a doença muitas vezes é aquilo que a gente sente dentro do nosso coração, é aquele sentimento que a gente tem de mágoa, aquele sentimento que a gente tem de rancor, aquele sentimento que a gente tem de ódio. Se vocês prestar atenção, vocês vão ver aquelas pessoas muito bravas, aquelas pessoas muito explosivas, que elas não conseguem ter um discernimento de falar, elas são explosivas, elas são raivosas, elas são brabas, e vocês imaginam aquilo dentro do organismo, é um veneno que vai colocando para dentro do organismo. É como se a gente tomasse uma mordida de um cão raivoso, e aquela raiva ali, ela vai fazer uma ferida, aquela raiva ali, ela vai entrar para o nosso organismo, que a gente tem que tomar a injeção para conter a raiva daquele animal. Então, às vezes, a gente começa a pensar que tem pessoas que elas são muito raivosas, elas têm muita mágoa, e elas começam a adquirir doenças físicas para o seu corpo. Muitas das vezes, elas não vão percebendo que elas vão criando uma úlcera no estômago, elas vão tendo aquela sensação de queimação no estômago. É quando a gente consegue guardar muita mágoa, é quando a gente vai guardando muitas coisas que as pessoas fazem pra gente, e a gente vai adquirir ao longo do tempo até mesmo um câncer de estômago, porque o câncer é uma expiação na visão espírita. Então a gente tem que começar a pensar por que muitas pessoas adquirem essa doença, por que muitas pessoas partem dessa doença, que o Espiritismo vem nos explicar hoje aqui. Quando a gente vai vivendo a nossa vida, vai estudando o Espiritismo, a gente vai evoluindo o nosso espírito dentro do nosso corpo. A gente vai ver a vida de uma forma diferente, a gente vai vendo as situações da nossa vida de uma forma diferente. Pessoas que fazem mal pra gente, pessoas que nos magoaram, se a gente estuda o Espiritismo, a gente começa a entender que isso não é nosso problema, que isso é problema da pessoa que está fazendo isso aí. A gente vai se libertando, a gente vai tirando aquelas correntes que aprisionam a gente naquele sentimento. Tem pessoas que vivem uma vida toda
guardando situações que aconteceram no passado e vão remoendo aquela situação e vão guardando aquilo ali, vão lembrando e vão falando com uma certa raiva, com uma certa mágoa, sabe? Uma mágoa que tu vê que a pessoa fala e que machuca ela, que ela chega a chorar no falar. Isso não faz bem, isso não vai causar bem para você, isso vai causar doenças no futuro. Muitas pessoas também vão adquirindo todos os tipos de doença e essa pessoa não consegue entender porque ela tem dor muscular. Às vezes vai no médico, faz um monte de exame e não encontra nada. Por quê? Porque é uma dor emocional. É uma dor que ela é tão forte emocional que ela vem pro físico da pessoa. A pessoa vai tendo dor de cabeça, vai tendo dor nas costas. Muitas das vezes vem uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico devido àquilo que a gente pensa, devido àquilo que a gente sente. O nosso pensamento é nosso pior inimigo se a gente não souber usar ele. Se a gente não souber usar o nosso pensamento a nosso favor, ao longo da nossa vida, a gente sim vai adquirir doenças físicas e emocionais e a gente não vai saber por quê. Porque muitas pessoas também dão relatos aí nas mídias que a gente está vendo. Agora eu não lembro o nome da pessoa, mas ela deu um relato pouco tempo atrás que ela obteve o câncer através do estresse emocional. Fazia tempo que ela cuidava da saúde, ela cuidava da alimentação, mas ela obteve essa doença. Por quê? Porque ele estava muito estressado emocionalmente. Então a gente tem que começar a entender que o estresse no nosso dia a dia, ele também causa doenças. Pessoas que vivem sempre na correria do dia a dia. Pessoas que elas correm tanto que elas não conseguem nem se olhar para elas. Elas não conseguem se ver, se enxergar, ver que estão vivas, que estão aqui na Terra, que precisam se acalmar um pouquinho para que comece o dia. Começar o dia com calma, porque não adianta correr no nosso dia. A gente vai ter lá na frente doenças sim. Doenças emocionais, doenças que vão se tornar físicas. Então eu estou falando daquela doença que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Mas não estou falando daquela doença que a pessoa já nasce com aquela doença. A pessoa que já nasce com aquela doença, bebês que já nascem com a diabetes, com câncer, com aquela doença, eles já trazem uma bagagem de outras vidas, de outras reencarnações. Sabemos também que pessoas que estão vegetando em cima de uma cama, que já nascem assim, vegetando, que não sabem quem são pessoas que tiraram a sua própria vida em vidas passadas. Então a gente começa a entender que tudo que a gente faz é espiritual, que tudo que a gente pensa, que a gente emana para o universo é espiritual, porque tudo é energia. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu desejo a outra pessoa. Então tudo é energia. Para a gente ter a saúde que a gente quer, não só precisamos cuidar da alimentação, fazer atividade física, mas precisamos cuidar do nosso pensamento. Precisamos cuidar daquilo que a gente sente, daquilo que a gente guarda para dentro da gente, daquilo que a gente bota para fora, porque muitas vezes a gente vai guardando sentimentos que não nos cabem mais, pessoas que já terminamos aquele ciclo, pessoas que a gente já passou por aquela situação e a gente vai guardando aquele sentimento, vai guardando e vai falando e vai remoendo aquilo dentro da gente e aquilo vai se transformar numa doença. Então a gente tem que começar a pensar que não é só fazer atividade física, que não é só a gente cuidar da alimentação, a gente também tem que cuidar do nosso pensamento, a gente também tem que cuidar daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está sentindo. E a gente vai começar a entender que muitas das doenças que chegam até as pessoas, com aquela provação, com aquela tristeza, é do estresse emocional, é daquilo que a pessoa pensa, daquilo que a pessoa sente. Então a gente começa a entender que tudo na nossa vida é espiritual, que tudo na nossa vida a gente tem que começar a prestar atenção para que a gente possa conseguir chegar com saúde. Porque as pessoas elas vão fazendo planos de compras, vão fazendo planos de cursos, vão fazendo planos para a vida toda, mas elas não conseguem cuidar daquilo que elas estão pensando. Elas não conseguem entender porque elas estão emanando para o universo, o que elas estão sentindo. Aquele sentimento ainda continua dentro de você da pior forma possível.
Como que você acha aquele sentimento que você tem de raiva, que você tem de ódio de uma pessoa, que você quer até ter vingança daquela pessoa que lhe fez mal, não vai prejudicar a sua saúde? Quando você discute com alguém, como você se sente? Você se sente cansado, com dor de cabeça, o seu dia parece que fica ruim porque você teve uma discussão com uma pessoa. Parece que estragou o seu dia quando você tem uma discussão com uma pessoa, porque o seu organismo por dentro ele fica todo descontrolado. Isso aí vai ocasionando mais tarde uma doença. Então, às vezes, a gente não consegue entender por que a pessoa ficou doente, a pessoa tinha uma vida tão boa, a pessoa não tinha problema, é naquela questão ali de saúde, como é que de repente aquela pessoa teve aquele problema de saúde? Por quê? Porque ela tem que pensar naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente sente, porque somos humanos, temos sentimento, então aquilo a gente está emanando para o universo. Se vocês soubessem, meus amigos, o pensamento da gente como é poderoso, vocês usariam mais vezes o seu pensamento durante o dia para a sua vida, para o seu benefício próprio. Porque aquilo que a gente vai pensando, a gente também vai desejando para o universo. A gente vai desejando para outras pessoas. Quando a gente vai vendo aquelas pessoas totalmente raivosas, descontroladas, que tem discussão, que parece que aquelas pessoas abrem a boca e sai delas veneno de tanto que aquelas pessoas elas não sabem falar nada de bom para as outras pessoas, estão sempre com raiva, estão sempre criticando, estão sempre de mal com a vida, estão sempre excomungando alguém, desejando praga para alguém. Vocês acham que essa pessoa mais tarde ela não vai ter uma doença? Vocês acham que essa pessoa ela não vai ter lá dentro dela uma coisa horrível que vai acabar com a vida dela? Então a gente tem que começar a pensar quais são as doenças que eu carrego para minha vida, quais são as doenças que eu trago para minha vida, eu mesmo trago para minha vida, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas palavras, e eu vou cuidando de todo um resto, vou cuidando do trabalho, vou cuidando do estudo, vou cuidando das coisas que eu gosto, mas eu não cuido do meu pensamento. Eu não cuido daquilo que eu falo e eu não cuido daquilo que eu sinto, porque essas três coisas, pensamento, o sentir e o falar, que vão trazer mais tarde doenças ou não para a nossa vida. É por isso que tem muitas pessoas que conseguem ter muitas doenças e outras pessoas são saudáveis. Aquela pessoa vai até os 90, 100 anos sem nada. Por quê? Porque qual é o pensamento daquela pessoa? Qual é o sentimento daquela pessoa? Como ela leva a vida dela? Quais são as bagagens que ela já trouxe de outras vidas? Porque sentimos essa bagagem que trazemos de outras vidas. Então hoje o Espiritismo vem aqui nos alertar como eu estou pensando, como eu estou falando, como eu estou agindo na minha vida para que não atraia essas doenças para a minha vida. Seja doenças físicas, seja doenças emocionais. Aquela do corpo e aquela da alma. Então a gente tem que tomar cuidado para ver o que a gente está realmente emanando para o universo, porque o que a gente vai emanar para o universo a gente vai receber em troca. Então hoje, meus amigos, eu espero que a gente possa ter entendido um pouquinho esse assunto sobre doenças no Espiritismo, que o Espiritismo explica sobre as doenças, que muitas das vezes essas doenças vêm de outras reencarnações, mas muitas das vezes a gente que adquire através do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso falar com a outra pessoa. É por isso que Jesus já dizia, orai e vigiai. Quando Jesus falou isso aí, ele quis dizer que devemos nos vigiar nosso pensamento, vigiar como somos como pessoa e vigiar o que estamos falando, porque aqui na Terra, o que a gente plantar, a gente vai colher, seja através do nosso sentimento ou seja através do nosso físico. Então vale muito a pena a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto, para que a gente chegue lá, uma velhice mais tranquila e com mais saúde. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.